Que raio é que está a acontecer com a Ledger, meus amigos? Estamos todos preocupados, temos que obviamente abordar esse assunto. Vamos também falar que Tether está a comprar Bitcoin. Temos também novidades fresquinhas sobre o caso de XRP versus a SEC e argumentos que estão neste momento a apontar que Bitcoin pode atingir os $45 mil nos próximos meses. Sejam bem-vindos, caros amigos, a mais um episódio do Alas Cripto, do canal que te traz as principais notícias sobre o mercado, seja criptomoedas, mas também com ligação aos outros mercados. Portanto, fica tudo aqui resumidinho para vocês, têm a papinha toda feita, é só comer e sem engasgarem, está bem? Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, é subscrever, é colocar um gosto, é partilhar e é comentar, que obviamente ajuda o canal a crescer. Há muita preocupação sobre a situação da Ledger. Eu próprio tenho uma Ledger já há vários anos, sou cliente da Ledger, utilizo a Ledger já há vários anos também. E evidentemente fiquei preocupado, como toda a gente ficou preocupada, quando nos falam em alterações que não estavam programadas ou previstas quando nós compramos as nossas queridas cold wallets, certo? Portanto, este é o principal problema, é quando mudam as regras a meio do jogo e uma pessoa fica, olha bolas, então agora é que estão a mudar as coisas. Mas vamos falar isto com calma, porque também há um bocadinho de se calhar, não quer dizer desespero, mas exagera-se um bocadinho às vezes no que se está a dizer e é preciso também ter alguma tranquilidade. Vamos tentar então ver isto de uma forma imparcial, ok? Pronto, Ledger diz que em primeiro lugar o serviço de recuperação de palavras-chave não é obrigatório. Pronto, eu trago já esta notícia aqui cabeçalho, que é para ficar bem vincado esta afirmação por parte da Ledger, que de facto é verdade. Mas vamos entender aquilo que está a acontecer. Portanto, a Ledger libertou, ou vai libertar, uma atualização que está de facto a preocupar os utilizadores. É um serviço que se chama Ledger Recovery, que de acordo com a empresa permite a recuperação das chaves privadas da carteira. Ou seja, o utilizador que perdeu as suas seeds, as suas chaves, 12 ou 24 palavras, pode recuperá-la com essa função. O novo serviço utiliza um sistema de backup que deixa as chaves armazenadas em terceiros. E foi justamente esse facto que fez os utilizadores reclamarem que a atualização, na verdade, viola a segurança da carteira. Dizer também que está ainda numa fase de testes e não vai ser disponibilizada para todos os países nesta fase inicial. Portanto, estas preocupações que começaram a surgir foi devido ao facto da Ledger criar um backdoor para aceder às chaves privadas dos utilizadores. Isto é uma funcionalidade que vai permitir ler essas mesmas chaves privadas. O serviço veio na atualização, ou virá na atualização da firmware 2.21, que já está disponível para a Nano X. Atenção, é só para a Nano X. De acordo com a Ledger, ele vai funcionar duplicando a frase de recuperação no dispositivo, gerando uma cópia. E em seguida o serviço vai dividir essa cópia em 3 partes e vai armazenar cada uma delas em sítios diferentes. A Ledger vai armazenar uma parte, a segunda parte fica com uma plataforma, uma empresa que se chama CoinCover, e depois há um terceiro provedor que não está neste momento identificado. Para aceder a cada parte, os usadores devem verificar a sua identidade por meio do documento de identificação e uma selfie. O Ledger Recovery é totalmente opcional e não é ativado automaticamente por nenhuma atualização de firmware, ok? Não é ativado automaticamente por nenhuma atualização de firmware. A sua frase de recuperação secreta é gerada com segurança no vosso dispositivo. Pronto, o que é que isto me apraz dizer, meus amigos? Em primeiro lugar, eu acho que isto é uma questão de sobrevivência da própria Ledger, ou seja, que vai obviamente ajudar a capitalizar alguns ganhos. Porquê? Porque normalmente a Ledger tem um serviço em que é de compra uma vez, compra única, ou seja, nós compramos a Ledger e depois não voltamos a comprar mais dispositivos. Obviamente quem teve a primeira Ledger provavelmente comprou a Ledger se quiser ter mais tokens, porque a primeira Ledger só dava para 1, 2 ou 3 moedas e a Nano X já dá para mais, mas por exemplo, no meu caso eu já não compro, eu investi uma vez e nunca mais gastei dinheiro com nenhum produto da Ledger. Portanto, é claramente ir ao encontro de uma necessidade que eu também acho que existe
e também para querer faturar mais. E esta necessidade existe porquê? Se nós queremos ter adoção em massa, nós vamos assistir claramente a pessoas que têm muita dificuldade em compreender estas coisas. E depois preocupa sempre o backup, ou seja, ok, tenho aqui este papelzinho aqui com estas chaves, então mas se eu perco isto, ou se há uma inundação, ou se há um fogo, vocês já estão a dizer desse lado como é óbvio, Alex, mas já existem alternativas para isso, e é verdade, mas a nível de praticalidade, não tens de estar a comprar outra placa de metal ou outra coisa em que tu possas colocar lá as tuas seeds. Eu até há uns tempos falei de um produto que é o NFC Vault, que é muito bom de facto, e até porque feito por portugueses. Até vou deixar depois no final do episódio a entrevista que nós tivemos. Atenção que isto não é patrocinado, ok? Estou-me a lembrar agora. E em que eles praticamente têm um cartão através de ligação, sem ser pela internet, ou seja, por Bluetooth, em que tu registas as tuas seeds e tens mais do que um cartão e podes deixar exatamente esses cartões com alguns familiares. Ou seja, o conceito é muito semelhante, mas não abre, não deixa uma backdoor, digamos assim, aberta pela firmware da Ledger. E a questão está exatamente aí. Há um receio efetivo que esta porta, digamos assim, que foi construída, não é? Porque não existia, neste momento foi construída, e mesmo que esteja fechada, possa ser aberta por pessoas que obviamente não têm bons princípios e bons valores. E este é o grande receio de muita gente, que mesmo com a encriptação toda, e eu acredito seguramente que a Ledger não tem nenhum interesse em que algum problema aconteça, porque se acontece, obviamente que é a própria imagem da Ledger que vai estar em causa, e as pessoas obviamente que não deixam de comprar e vão obviamente sair da Ledger, mas é um problema efetivo que neste momento, que há uns dias atrás não existia. Para quê? Criar algo que abre uma porta que pode ser prejudicial. Se queriam fazer algo como o NFC Vault fez, ou outros produtos que existem aí no mercado, caramba, criavam uma coisa à parte. Não iam mexer na nossa Ledger que já existe, certo? Isto para mim acho que é um tiro nos pés e uma má política, e a coisa foi mal pensada, pá. Pronto, resumindo a coisa foi mal pensada. Eu também acho que a Ledger já teve no passado uma situação com fuga de informação relativamente às datas ou à informação que nós tínhamos dos utilizadores na própria Ledger. E obviamente não é um bom pronúncio, certo? E a Ledger tem um procedimento, ou vai ter um procedimento, que é nós termos um processo de verificação de identidade para depois recuperarmos tudo o que lá temos, as nossas seeds, nomeadamente através de uma selfie. Tudo bem. Mas é a informação que vai passar a constar depois, e já consta muita dela também, na própria Ledger. E isto, na minha opinião, vai em encontro também a outra necessidade pelo qual a Ledger está a fazer isto. E é o quê? É o KYC. Vai ser, na minha opinião, obrigatório que este tipo de empresas e protocolos e tudo mais cumpram determinados requisitos legais para funcionar em diferentes países. E o KYC é um deles. Porque a identificação vai ser obrigatória, na minha opinião, até por causa das questões de lavagem de dinheiro e tudo mais. A privacidade vai ser algo muito relativo no mundo das criptomoedas. E eu acho que a Ledger está a caminhar para isso. Só que aquilo que eu digo, caramba, tinham feito uma coisa à parte. Que não obrigasse de uma forma tão descarada a manter ali uma porta com ligação às nossas Ledger. Muita água ainda irá correr, sinceramente. Eles ainda estão em fase de testes, como ali estava-se a dizer. Portanto, eu acredito que se calhar vão dar um passo atrás e vão pensar um bocadinho isto melhor. Não sei. E já que estamos a falar de segurança, meus amigos, é essencial, é vital tu teres uma VPN no teu computador, nos teus dispositivos eletrónicos. Repara o que é que diz aqui. O seu IP é 185.128.9.190. Isto é a mesma coisa de dizer assim: este senhor mora na rua tal, tal e tal, porta não sei das quantas, ok? Só que esta morada que aqui está não é a minha morada real, porque eu neste momento estou com a NordVPN. Eu neste momento estou onde? Estou em France. Até posso estar em Paris. Estou em Paris, ok? Fui a Euro Disney. Portanto, eu posso saltar de um lado para o outro a qualquer momento, ok? Basta carregar aqui e a gente vai saltando de um lado para o outro. Agora daqui a bocado estou em Espanha, ok? Portanto, é muito importante teres uma VPN se queres andar
mais tranquilo e mais seguro. Tu não andas na rua com a tua morada na camisola, acho que é uma boa analogia, para as pessoas entenderem a importância de vocês sentirem-se protegidos. Além disso, tens uma garantia de reembolso de 30 dias se não estiveres satisfeito. E aproveita esta promoção, que é uma promoção apenas para os clientes do Alex Crypto, em que tu pagas 3,17€ por mês, num plano de 2 anos, e é apenas para os subscritores do Alex Crypto. Portanto, é seguramente uma boa oportunidade. Portanto, se estás interessado, vais a um episódio qualquer, vens à parte de baixo, onde diz aqui, até podes, depois aparece aquilo mostrar mais, e vens aqui, por exemplo, NordVPN. Te carregas aqui e vai saltar diretamente para o sítio onde tu podes fazer o teu registro. Ao capa, Tether, portanto, a principal stablecoin, vai investir até 15% dos seus lucros em BTC. Isto vai servir numa estratégia claramente de ter um colateral para as suas reservas, digamos assim, mas atenção, só vai ser através de 15% dos lucros operacionais líquidos. Portanto, não vai ser umas compras assim à cega. Portanto, é mesmo só com lucros. Portanto, a emissora do ST acredita que as suas aplicações a Bitcoin vão ajudar a diversificar ainda mais as suas reservas, e o relatório de garantia do primeiro trimestre de 2023 da Tether mostra que a empresa já detinha cerca de 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin nas suas reservas. E quanto a qual é que vai ser o valor que está previsto que Tether invista em Bitcoin? Portanto, segundo o último relatório, não é? Ele disse que a empresa gerou cerca de 1,48 bilhão de dólares em líquidos, completamente líquidos. Portanto, estamos a falar em cerca de 222 milhões de dólares aproximadamente que vão ser investidos em BTC. Portanto, obviamente, quantos mais lucros a Tether tiver, maior será o investimento. Quanto menos lucros tiver, obviamente que o investimento será menor. Outra notícia muito importante: Ripple obtém vitória em processo de títulos XRP. Atenção, é uma vitória moral. Atenção, Ripple não ganhou em tribunal a disputa que está neste momento a ter com a SEC. Vamos contextualizar. A SEC processou Ripple Labs em dezembro de 2020, alegando que o Ripple vendeu o XRP como um título não registado. Mas a Ripple argumentou que XRP não é e não foi um título, então foram esta disputa neste momento em tribunal para decidir se é ou não é uma security, ok? No entanto, a força motriz que o Ripple apostou na sua defesa foi o discurso de Hinman. Hinman era então o diretor da divisão de finanças corporativas da SEC e disse num discurso que não acreditava que Bitcoin nem Ethereum fossem valores mobiliários. Portanto, é aqui, obviamente, um princípio base para depois chegar a Ripple. SEC argumentou que o discurso de Hinman era uma opinião pessoal e não a sua posição oficial da SEC. Mas Ripple argumentou que o discurso mostra que a SEC não tem uma definição clara do que constitui do que é um valor mobiliário. A decisão do juiz de negar a moção da SEC para selar estes documentos é uma vitória para a transparência regulatória e pode ter implicações para o futuro da regulamentação das criptomoedas. Portanto, o juiz aceitou o argumento do Ripple e vai incluir a opinião de Hinman como prova, digamos assim, a favor de XRP. Isto é muito importante. Tem sido um braço de ferro fortíssimo, porque dá como base, sustenta logo como base, um princípio que pode logo inquinar toda a estratégia da SEC. Portanto, isto foi uma excelente vitória, neste momento teórica, é uma batalha, digamos assim, que foi ganha. Muito interessante a ver o resultado. Já aqui disse mais do que uma vez que é essencial, meus amigos, que o Ripple ganhe a SEC, ok? Se não ganhar, torna-se aqui um caso exemplo, digamos assim, em tribunal, que pode ser muito mau para todo o espaço cripto nos Estados Unidos, ok? A União Europeia adota oficialmente regulamentação cripto. É verdade, já está tudo aprovadinho, não vai entrar já em vigor. Daqui a 12 meses nós vamos ter a entrada em vigor das stablecoins, depois de 18 meses vai ser entrada em vigor também para os restantes criptoativos. Eles dividiram, está tudo compartimentado, digamos assim. O MiCA compartimentou diferentes criptomoedas. Portanto, temos os criptoassets, que é a globalidade, depois temos outros que se chamam ART, temos o IMT, que é basicamente as stablecoins, depois temos os NFTs, Security Tokens. Portanto, está tudo partidinho, foi tudo encaixado em diferentes categorias, ok?
Também dizer que nos Estados Unidos, a senhora Esther Pierce, da SEC dos Estados Unidos, diz que a regulamentação europeia pode servir como modelo para os Estados Unidos. Ela é apelidada como CryptoMom, portanto é uma voz que não vai com a carneirada, digamos assim, é uma voz dissonante dentro da própria SEC e que acredita que a SEC, os Estados Unidos, podem olhar para esta legislação europeia como um modelo a aplicar. Eu já disse que esta legislação, obviamente, não é má, não é extraordinária, mas também não acho que seja má. Aliás, já foi elogiada por diferentes plataformas, mas acho que mais importante é haver alguma clarificação na Europa, e é aquilo que não existe neste momento nos Estados Unidos. Eles precisam disto como de água em tempo de seca, que é este esclarecimento. Investidor bilionário Paul Tudor Jones diz que sempre terá Bitcoin em seu portfólio. Portanto, Paul Tudor Jones é um investidor muito conhecido, muito reputado, com um elevado património, e ele era uma pessoa que era crítica da Bitcoin e depois disse há uns tempos atrás que passou a investir em BTC. Acho que foi quando ela estava nos 8 mil a 9 mil dólares que ele diz que comprou BTC em força. Pronto, ele diz que de facto a Bitcoin não pode ser adulterada, portanto a sua emissão está programada e efetivamente é uma grande vantagem, mas esta notícia inclui outra que não é assim tão boa. E alguns jornais colocaram a má notícia e eu vou descolocar a boa notícia. Portanto, eu quero dizer as duas. E ele diz também que a Bitcoin tem um problema real, porque nos Estados Unidos existe claramente um aparato regulatório contra ele. Portanto, são apenas notícias que vão, obviamente, que são prejudiciais para a Bitcoin. E também outra notícia que pode ser prejudicial para a Bitcoin é a inflação melhorar como tem vindo a melhorar. Neste momento a previsão era de 5% nos Estados Unidos, passou para 4,9%, e se a tendência da inflação continuar a cair, aquela narrativa de Bitcoin ser vista como hedge para combater a inflação pode prejudicar a Bitcoin. Porém, ele não diz, mas eu digo, Bitcoin neste momento é muito mais do que isso. Bitcoin neste momento tem uma praticalidade que nós estamos a constatar a olhos vistos com os ordinals, com a inclusão da blockchain para DeFi, como que já falei nos outros tempos, e também é vista com muitas outras coisas, como plataforma como forma de pagamento também pode ser vista. Quer dizer, tem todos uns fundamentos que não são apenas não se resume apenas a um hedge para a inflação. Até temos, por exemplo, a situação bancária que pode perfeitamente, ou o default americano, que pode perfeitamente ser encarada como reserva, até como nós já provámos no episódio anterior. Ele também diz que a ascensão de ferramentas de inteligência artificial depois do sucesso do ChatGPT, segundo ele, a inteligência artificial vai criar uma explosão de produtividade vista poucas vezes nos últimos 75 anos e será impactos na economia. Ou seja, ele está claramente a pescar o olho à inteligência artificial e está a dizer que pode estar aqui a nascer um novo menino bonito do mercado, seja tudo o que vai estar relacionado com inteligência artificial. Eu não deixo de concordar com ele, ok? A inteligência artificial pode ser um caso muito sério e pode até tornar as próprias criptomoedas em algo sem ser o principal, digamos assim, foco da novidade, da revolução tecnológica, e a inteligência artificial pode de facto ser essa revolução, ou ser ainda maior do que as próprias criptomoedas. Eu acho que isso não há grandes dúvidas, mas pronto. O Uniswap vai ser implementada na parachain Polkadot Moonbeam. Portanto, a Moonbeam teve grande impacto na altura que foi lançada e a Uniswap neste momento está a ser implementada nessa mesma parachain. Portanto, boas notícias para Moonbeam, Polkadot e Uniswap. Optimus, uma Layer 2 de Ethereum, revela a data de atualização da sua blockchain. Portanto, Optimus tem sido o menino bonito das Layer 2, tem subido bastante, e eles vão lançar o Bedrock, que é uma profunda reestruturação do seu rollup, e é esperado por ser a maior atualização já lançada na sua rede principal. O foco principal também vai ser a redução das taxas e melhoria de compatibilidade com Ethereum. Visa, eu disse bem, não disse? Visa revela experiências para incorporar Ethereum à sua rede de pagamentos. Atenção, não é a primeira vez que eu falo nisto, vamos ser justos. Visa, Ethereum, Visa, já tenho falado sobre isto algumas vezes, mas pelos vistos eles estão numa fase de experiências, ok, Visa com Ethereum, e uma delas é, por exemplo, concentrar o uso de stablecoins e outros tokens para o pagamento de taxas de transação. Neste caso, o processamento de pagamentos assume a taxa de Ethereum, mas recebe em troca o equivalente noutra criptomoeda como o STT, o STC ou outra escolhida pelo utilizador. Gosto muito de ver este
tipo de ligação entre Visa e Ethereum. Reino Unido quer regulamentar criptomoedas como jogos de azar. Ai, meus amigos, pronto. Eles às vezes param-lhes o cérebro. É sério, eu acho que só pode ser isso. O seu primeiro-ministro lá do sítio lá da Inglaterra disse que quer ver o Reino Unido como um hub para as criptomoedas. É uma tecnologia brilhante, revolucionária, extraordinária. Nós queremos estar aqui à frente disto. Mas depois há assim umas paragens que é ver cripto como um jogo de azar. E alguns podem estar a dizer assim, mas tudo bem, mas nós temos as meme coins que isso é claramente casino. Subscrevo inteiramente. Mas dizer que Bitcoin ou Ethereum que pode ser visto numa perspectiva de jogo, eu acho que é simplesmente estúpido e revela um desconhecimento profundo do que é Bitcoin e Ethereum. Portanto, isto é um relatório que foi divulgado pelo comitê lá do Parlamento, lá deles do Tesouro, que sugeriu que estas moedas digitais devem ser reguladas como jogos de azar. Isto porque apresentam riscos financeiros significativos aos consumidores. Pegarem algo que é deflacionário, pegarem algo que tem Proof of Stake ou Proof of Work, que é utilizado por grandes instituições, que até países estão neste momento a implementar, que é visto como uma reserva, que tem um sistema de pagamentos, e encarar isto como uma raspadinha ou um bilhete do Euromilhões é simplesmente estúpido. É simplesmente estúpido. E mais não digo. SEC acredita que Filecoin é um título. Grayscale adverte investidores. Portanto, a Grayscale tem uma série de pacotes de fundos de investimento. Não é pacotes, é fundos de investimento. E um deles é FIL. Portanto, a Grayscale não acredita, porém, que aquilo que a SEC está a dizer seja verdade. Portanto, ele considera que FIL não é um título sob as leis federais de valores imobiliários e pretende responder prontamente à equipa da SEC com uma explicação de base legal para a posição da Grayscale. Portanto, isto é mais um episódio na luta que existe entre a SEC e as cripto. E, nomeadamente, foram agora aqui à Filecoin, que é um fundo, que é um token que a Grayscale tem como fundo também de investimento. Notícia importante. Para tudo. Sentiment. Baleias acumulam Bitcoin e preço pode chegar a $45.000. As participações em Bitcoin dos grandes investidores, aqueles classificados como baleias, têm vindo a aumentar consideravelmente nos últimos 30 dias. No total, as baleias acumularam 84.000 Bitcoin, um valor estimado de $2,3 bilhões. Pouca coisa, ok? Devido à grande acumulação de criptomoedas neste período de 30 dias, os analistas acreditam que Bitcoin está numa fase de consolidação antes do novo surto de alta, o novo breakout. Nas últimas semanas vimos um aumento constante na acumulação de grandes baleias. A última vez que eles fizeram algo semelhante a isto foi em janeiro e o preço de Bitcoin saltou 34% de uma só vez, ou seja, foi rapidamente. Portanto, aquilo que eu vos tenho dito, meus amigos, é que Bitcoin pode estar numa fase de consolidação / retração controlada e benéfica para Bitcoin, mas que no futuro nós podemos ter uma continuação de subida. Portanto, os analistas de Sentiment acreditam que este acúmulo de criptomoedas pelas baleias pode levar o preço das criptomoedas para $45.000, mas disseram que isto pode levar a alguns meses, que vai exatamente ao encontro daquilo que eu tenho andado a falar. Eu acredito que nós podemos estar aqui alguns meses a marinar ou num período de correção. Gosto. Reparem aqui também o que diz este gráfico. Nós temos falado muito na Moving Average de 200 períodos na semanal, na Moving Average de 100 períodos na diária, na necessidade de fazer suporte a esta estrutura de acumulação que aqui nós podemos constatar, que veio desde maio até abril, portanto praticamente um ano em acumulação. E há aqui uma comparação com o SP500 no ano 2002, 2003 e com a Apple em 2007, 2009. Ou seja, quando há estes períodos de acumulação depois de uma queda significativa, é importante, muito importante, validar o breakout. E validar o breakout é fazer suporte. Okay? Portanto, irmos à zona dos 25.000, 24.000, 26.000 é essencial, e fazer suporte, ou seja, ter um bounce aí e depois começar a galgar. Se cairmos abaixo desta linha de pescoço, meus amigos, acho que entramos novamente num período de acumulação. Pelo menos é exatamente aquilo que nós podemos constatar e faz todo o sentido pensar assim.
Dizer também que estamos a 76% do processo do halving, ou seja, neste momento faltam cerca de 24% para atingirmos o halving a nível do espaço temporal, e de mostrar como é que nós estávamos em 2015. Estávamos no início de uma subida, mas também em 2019 estávamos provavelmente no início de uma descida. Portanto, olha, flip the coin, atirem ao ar e vejam o que é que isso vai dar, o que é que vai acontecer no futuro. Inflação na zona euro, para terminar, meus amigos, acelera para 7% em abril. Portugal está abaixo da média. Este gráfico aqui é muito interessante, que mostra que a zona euro, ou seja, que está a utilizar o euro, ok, como moeda fiduciária, está com uma taxa de inflação de 7%. A previsão era 6%. A previsão era 7% e anteriormente estava em 6,9% e houve um aumento. Portanto, foi ao encontro da previsão, digamos assim, mas não é obviamente bom, significa que está pegajosa esta inflação que custa a cair. Pagando todos os países da União Europeia, a inflação está nos 8,1%. Portugal está nos 6,9%, estamos um pouco abaixo da média, obviamente que é positivo. Mais notícias para a Argentina: aumenta a taxa de juros em quase 100%, meus amigos, e a população corre para as criptomoedas. Portanto, aqui está, para terminar, a importância das cripto, a importância de Bitcoin, a importância de outros ativos que têm esta correlação para com o setor tradicional, que podem funcionar como moedas. Portanto, não queremos que isto aconteça de todo. Não quero ver Portugal ou outro país a acontecer o mesmo e a fugirmos para as criptomoedas, porque as nossas moedas fiduciárias simplesmente passaram a valer quase nada. E isto não é benéfico para ninguém, nem mesmo para as criptomoedas. Ok? Pessoal, vemos numa próxima. Tchau, tchau, tudo corre bem.